Olá, criptomaníacos! Então, o Bitcoin realmente superou a resistência dos 6.400 e foi bater lá nos 7.000, como eu falei no último vídeo. Quem seguiu o sinal que eu passei ganhou aí rapidamente mais de 8% de lucro nessa operação. Além disso, vamos falar sobre esse momento econômico maluco que a gente está vivendo, com cada governo falando uma coisa. Será que o Bolsonaro está certo? Bolsonaro está errado? Vamos comentar também sobre essas questões. Tudo isso logo após a vinheta. No último vídeo, a Criptomaníacos resolveu abrir gratuitamente para vocês o nosso curso com 28 aulas, 100% de graça. E eu quero agradecer a todos vocês pela excelente repercussão, muita gente elogiando, eu que agradeço vocês por isso, tá? Pela divulgação também. Já são mais de 4.000 pessoas fazendo esse curso da Criptomaníacos, e caso você não tenha visto o último vídeo, o link para esse curso de graça que a gente está dando para vocês ao longo dessa quarentena está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá e faz a sua inscrição para o curso. Outra coisa que eu falei no último vídeo era sobre a previsão de preço para o Bitcoin. E eu falei que a gente tinha ali uma faixa nos 6.400 dólares que, se fosse rompida, faria a gente chegar até os 7.000 dólares. Olha aí o que eu falei no último vídeo. Então, para mim, o que importa? Se o Bitcoin ultrapassar, romper aqui, fechar uma hora acima dos 6.400, 6.500, eu espero que ele busque os 7.000 dólares. Se você for acompanhando essa tendência, você consegue fazer alguns trades rapidamente, né? E ganhar aí 5, 7% em cada uma dessas faixas. Então, é uma coisa interessante para você fazer no curto prazo. Viram aí? Olhando aqui para o gráfico horário do Bitcoin, foi isso que aconteceu, né? A gente teve esse rompimento dessa faixa verde posicionada nos 6.400 e o preço subiu até os 7.000 dólares. E pegando aqui a nossa régua para medir o ganho que a gente teve nesse período, a gente vai ver que foram 8,4% de ganho para quem seguiu o sinal que eu passei no último vídeo. Então foi bem interessante, né? Realmente ganhar 8% em um dia não é para qualquer um, né? Tivemos aqui um excelente resultado com esse sinal passado em vídeo para vocês, tá? Eu não passo sinal de day trade, né? Mas aqui acabou sendo de day trade. Foi uma operação curta que deu bastante certo. Ok, e desde então o preço não superou a resistência dos 7.000 dólares, como aconteceu aqui atrás também, né? Aqui chegou a bater nos 7.139, mas também recuou rapidamente. Então, existe uma resistência nessa faixa dos 7.000 dólares que está impedindo o preço de prosseguir. E pela segunda vez bateu, e a partir de então teve um forte recuo de preço. No momento estamos nos 6.600 dólares, mas ainda acima da faixa verde que eu coloquei aqui para vocês dos 6.400, que agora serve como suporte para o preço. E o que eu esperaria a partir desse momento? Eu estou com uma tendência maior de esperar uma queda nesse momento, por alguns fatores, tá? Primeiro porque a gente já viu que o mercado está rejeitando os 7.000 dólares, né? O preço bate e recua, isso não é positivo. O segundo fator é devido ao rompimento desse triângulo aqui que eu vou mostrar para vocês. Notem que o preço vinha respeitando essa formação em triângulo nas últimas horas, batia no topo, buscava o fundo, topo, rompeu. Opa, pode ser algo positivo. Foi lá nos 7.000 dólares, não teve força, recuou para dentro do triângulo, tá? E o que acontece? Essa formação aqui é uma formação pessimista, negativa. Então, a tendência maior seria a gente ver um recuo de preço a partir de então. Quem sabe até aqui a faixa dos 6.400, se romper, vai voltar para essa região aqui dos 6.200, mais ou menos. E aí, como é um suporte mais fraco, esse dos 6.200, eu esperaria até um recuo para a faixa, novamente, dos 6.000 dólares, tá? Tudo isso eu estou falando no curto prazo. Lembrem que esse aqui é o gráfico horário, né? Então é uma análise de curto prazo que não altera a minha visão super otimista para o longo prazo. Então isso aqui é somente para quem quer operar aqui no curto prazo ou buscar uma oportunidade de entrada no Bitcoin. Eu esperaria mais um tempo porque eu vejo uma tendência do preço recuar mais uma vez para baixo aqui dessa faixa dos 6.400, provavelmente até abaixo da faixa dos 6.000, tá? E eu espero isso não baseado em gráfico, e sim em condições econômicas que falaremos mais à frente.
Olhando aqui para o Twitter, né, eu encontrei esse gráfico que ele mostra como o Bitcoin e as ações nos Estados Unidos estão seguindo um mesmo padrão. Isso não é bom, tá, gente? Porque deveria ser algo contrário, mas recentemente começou a seguir o mesmo padrão. Então, o S&P é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, tá? Esse período reto aqui é final de semana que não abre a negociação em bolsa. Mas olha o restante, né? O Bitcoin é a linha preta. Então, o Bitcoin aqui subiu, S&P subiu, caiu o Bitcoin, caiu o S&P, volta as operações aqui, ó. Bitcoin sobe, S&P sobe, Bitcoin continua subindo, S&P continua subindo. Então, tá mantendo aqui uma correlação muito forte entre o mercado tradicional de ações nos Estados Unidos e o Bitcoin, sendo que não faz muito sentido. Isso aqui, para mim, indica o seguinte: as pessoas estão seguindo o medo. Se alguma hora aqui o S&P, as ações americanas, voltarem a desabar, tem uma forte chance do Bitcoin também desabar, devido ao pânico, sendo que não faz sentido. Essa injeção de dinheiro na economia é positiva para o Bitcoin e negativa para os mercados tradicionais. Mas como eu aposto na burrice das pessoas, que não entendem porcaria nenhuma de economia, eu vou apostar num recuo do Bitcoin aí nos próximos dias, próximas semanas, com o agravamento da crise, né? Quem sabe as ações não voltam a cair, o Bitcoin segue também retornando para patamares lá próximos aos 5 mil dólares, né? Seria ótimo que eu faça mais uma entrada para comprar Bitcoin, aproveitando da burrice alheia. Falando em burrice alheia, a gente passa por um momento muito complicado na sociedade, porque a gente está vendo a divisão entre dois grupos. Um grupo que defende o lockdown, ou seja, o isolamento completo das pessoas, então você não pode trabalhar, você não pode sair de casa, você não pode abrir seu comércio, nada, tá todo mundo proibido de fazer qualquer coisa. E um outro grupo que defende que não se deve fazer esse isolamento total, porque isso vai abalar a economia de uma forma que o impacto econômico vai ser pior do que o próprio vírus. Pessoas vão passar fome, pessoas vão passar necessidade, e isso vai gerar problemas ainda mais graves do que o próprio vírus. Então, quem está certo nessa situação? O gráfico que eu vou mostrar para vocês mostra o tamanho desse problema, que é a escolha de Sofia. Você tem duas opções. Uma é esse gráfico vermelho, onde não existe política de contenção. Sem política de contenção. O que acontece? O vírus tem uma tendência de se propagar rapidamente, formando esse pico de contaminação aqui, e depois ele recua. O problema é que esse pico de contaminação vai muito acima da capacidade dos hospitais brasileiros. Então a gente entra numa crise hospitalar. Ao mesmo tempo que a gente tem esse pico aqui de contaminação, a recessão econômica aparece aqui embaixo sendo moderada, né? Ela é uma leve recessão econômica aqui que a gente vai ter problemas econômicos, mas não tão graves, já que a gente não interferiu na economia. A outra opção é o gráfico azul. No caso, com políticas de contenção. Então o governo proíbe as pessoas de saírem, proíbe empresas de abrirem as portas, proíbe o comércio, proíbe tudo. O que acontece? Os casos de contaminação são reduzidos. Você faz o achatamento da curva, né? Então o pico aqui ele fica mais baixo, né? Então é mais fácil para a gente conseguir dar um suporte nos hospitais. Mesmo assim teremos problemas, mas serão menores, já que o pico é mais baixo, e também vai durar mais tempo aqui esse período de cura, né? Porque mais pessoas vão se contaminar lá no futuro. Mas enfim, o problema para os hospitais é menor. Ao mesmo tempo que, com essa recessão econômica que será feita, porque ninguém pode abrir empresa, ninguém pode trabalhar, olha o tamanho da recessão econômica que aparece aqui embaixo. Então podem esperar por muito desemprego, muita gente com dificuldade econômica, suicídio, pessoas na rua, sem moradia, sem alimentação, enfim. O que é menos pior? Complicado. Tudo aqui é ruim. Qualquer escolha que você faça vai ter um impacto muito negativo para muitas pessoas. E no final, esse impacto se resume a vidas perdidas. Nos dois cenários, muitas vidas serão perdidas. Milhares de vidas, se não milhões de vidas ao redor do mundo. Mas agora, a pergunta que fica é, se em qualquer desses cenários a gente vai ter tanta perda, e é difícil a gente mensurar isso, por que você se acha no direito de interferir na decisão alheia? Isso é importante, porque o que te dá direito de falar para o outro o que é melhor para a vida dele? Você não está no local do outro, você não está sentindo os problemas que o outro tem. É muito cômodo para mim falar, fecha tudo. Por quê? Eu trabalho de casa, faço vídeo aqui para vocês, né? Não preciso sair de casa, então eu posso ficar trancado aqui o ano inteiro, sem qualquer problema. Mas e se eu precisasse vender bolo na esquina para sobreviver? Quem vai me pagar o meu salário? Ninguém.
E se eu passar fome, como é que faz? Eu não posso morrer de fome. Quantas pessoas não morrem por falta de alimentação no Brasil todos os anos? Não tem como ter uma regra única que se aplique para 200 milhões de pessoas, ou para o mundo inteiro. Isso não vai funcionar. Conscientizar é diferente de obrigar. A conscientização é essencial. Chegar para alguém que é de um grupo de risco e falar: não saia de casa, isso vai te prejudicar, isso é perigoso para você, então fique em casa, eu te ajudo, eu trabalho por você, fique aqui. Perfeito, excelente isso, né? Ou se você tem alguém doente na sua casa, ou se você vive com alguém que é idoso, você pode acabar contaminando essa pessoa, então é importante que você fique isolado, fique em quarentena. E ontem o presidente da República, Bolsonaro, fez um discurso onde o conteúdo estava correto, mas a forma foi completamente desastrosa, ele não sabe se comunicar, ele se expressa muito mal, isso atrapalha na mensagem, as pessoas param de entender o que ele está falando e começam a prestar atenção da forma que ele está falando. Ele acaba sendo desrespeitoso com pessoas que estão doentes, pessoas que estão morrendo, isso não é legal, isso atrapalha demais. Se você olhar o que o Trump falou, que foi a mesma mensagem, mas de uma forma diferente, é muito mais fácil ser aceito do que o formato que o Bolsonaro utilizou. Então ele erra muito, ele peca muito na forma. Agora, o conteúdo está correto. Você não pode proibir pessoas de trabalharem. Você não pode, não é nem direito. O Estado não pode ter esse direito, isso é um absurdo, né, de proibir pessoas de fazerem o que elas precisam fazer para sobreviver. É uma questão ética. Mas como eu falei para vocês lá naquele primeiro vídeo que eu falei sobre essa doença, iam utilizar a doença para meios políticos. E é o que está acontecendo agora. Tem muita gente interessada em derrubar o governo por meio de recessão econômica. Isso está sendo feito globalmente, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, se você faz um lockdown, você fecha o país inteiro, o que vai acontecer? A economia vai desabar, pessoas vão perder emprego, os índices de mortalidade vão subir, os índices de criminalidade vão subir, nenhum governo se sustenta dessa forma. O Bolsonaro, que é bobo, mas não tanto, começou a perceber isso, e é por isso que ele está lutando para que a economia volte a girar, porque senão ele também vai perder a posição dele, além do Brasil virar uma baderna completa, porque a gente vai entrar num processo aí complicado de ser revertido nos próximos anos. E a mídia e a oposição estão adorando isso, estão defendendo o fechamento completo de todas as atividades pelo maior tempo possível, porque isso vai gerar a queda do presidente, que é o objetivo final. Então eles vão continuar insistindo nisso, mesmo se não tiver lógica por trás disso. Eles estão olhando somente para números de mortos causados por essa doença e esquecendo todos os mortos causados pela recessão econômica. Então não tem um comparativo de o que é pior. É somente olhar para um lado e esquecer o outro. Isso é muito cômodo e é completamente burro, é completamente falho. As pessoas não podem entrar nessa idiotice. Você precisa comparar quantos mortos a gente vai ter devido a essa doença, se pessoas voltarem a circular com algumas limitações, contra o número de mortes que a gente vai ter devido a uma recessão econômica. Essa é a comparação justa. E já que a mídia não te mostra isso, eu vou fazer esse papel. Óbvio, somente pegando exemplos aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa pesquisa aqui do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde mostra que o aumento de 1% no desemprego leva a uma taxa de homicídio de 1,8%. Quando a gente tem um aumento de 1% no desemprego, significa que a gente vai ter 1,8% mais assassinatos no país. É isso que essa pesquisa está comprovando para vocês. E quantos assassinatos a gente tem no Brasil todos os anos? Bom, pegando aqui essa matéria de número de homicídios em 2019, em 2018 a gente teve cerca de 51 mil homicídios, assassinatos. E como a gente viu ali, se a gente tiver 1% a mais de desemprego, isso sobe 1,8%. Então vamos supor aqui que a taxa de desemprego no Brasil, com uma grave crise econômica que vai acontecer se o país fechar, suba 20%. 20% a mais de desempregados. Isso significa um aumento de 36% nos homicídios. Então, 36% de 51 mil dá cerca de 18 mil vidas. 18 mil pessoas vão perder suas vidas devido à recessão econômica somente com assassinatos, tá? Então, coloque aqui esse número de 18 mil mortes para a gente comparar contra a doença, para ficar justo, né? Então, a gente, só por assassinato, 18 mil. Mas tem diversos
outros fatores, como, por exemplo, suicídio de quem perdeu o emprego, desnutrição dos filhos de quem perdeu o emprego, entre várias outras coisas que vão se acumulando nesse número aqui devido à recessão. Como exemplo, eu posso pegar várias matérias. Percebam como as coisas são ligadas. Olha só, essa notícia saiu no dia 19/3, ou seja, semana passada. Ibanhas decreta fechamento de bares e restaurantes até dia 5 de abril. Então, na semana passada, o governador do Distrito Federal resolveu fechar bares e restaurantes. Isso é uma violência. Ele obrigou. Ele não pediu para as pessoas fazerem, não orientou. Ele obrigou bares e restaurantes a fecharem as portas, semana passada. Aí, agora, hoje, sai a seguinte notícia. Hotéis, bares e restaurantes demitem 4.000 pessoas no Distrito Federal. Ou seja, em menos de uma semana, o cara ordenou que bares e restaurantes fechassem as portas. Uma semana depois, demissão de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas que não têm mais de onde tirar o sustento. Como essas pessoas vão pagar por moradia? Como essas pessoas vão pagar por alimentação? E sem emprego, sem moradia, sem alimentação, elas não vão ficar doentes? Elas não vão morrer? É esse o questionamento que precisa ser feito. Você quer fazer parte disso? Você não pode decidir em nome dessas pessoas. Essas pessoas estão sendo demitidas devido àquilo que o governador fez. E que se você apoiar aquilo, você também é responsável por essa demissão. Você não está na pele dessas pessoas para saber o que é mais importante para elas. Talvez pegar o vírus seja negativo, mas seja menos negativo para essa pessoa do que perder o emprego, de onde ela tirava o sustento, a alimentação dela. Então isso aqui é muito grave. E como a gente viu lá atrás, isso vai influenciar no número de homicídios, no número de mortes, tudo isso vai acontecer por medidas como essa. E não pensem que é algo pontual. Se a gente pegar outra notícia do Canadá, demissões no Canadá atingem os mesmos níveis da Grande Depressão. A gente está falando aqui de um período de 4 dias, com 500.000 pessoas solicitando seguro-desemprego. 500.000 pessoas em 4 dias. 500.000 pessoas que não vão ter de onde tirar dinheiro. Estão pedindo para o Estado, de onde o dinheiro é dessas próprias pessoas. Então, olha a loucura. Essas pessoas não têm como viver. As pessoas vão sofrer problemas. Muitas vão morrer, muitas vão matar. Então, é um problema gravíssimo que precisa ser considerado. Você não pode impedir pessoas de trabalharem. E os números só vão piorando. Se você pegar essa outra matéria aqui, ó, Morgan Stanley espera que o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos na semana suba para 3,4 milhões. 3,4 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego em uma semana. São 3,4 milhões de pessoas. Olha esse número. Como que se compara isso com o resto que está acontecendo? É claro que a doença é preocupante. É claro que as pessoas precisam se prevenir para evitar contágio. 80% da população deve pegar essa doença uma hora ou outra. Mas, enfim, o ideal é que as pessoas que fazem parte de um grupo de risco fiquem em isolamento até o restante da população ganhar imunidade contra essa doença. Então as pessoas vão começar a ficar imunes e isso vai baixando a taxa aí de contaminação. Vai levar alguns meses para acontecer. Então essas pessoas precisam ficar isoladas durante alguns meses. Mas é impossível você travar o mundo durante esse período todo. Isso não faz nenhum sentido lógico, a não ser por parte das pessoas que têm interesse político nesse tipo de coisa. E eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado da tela pensando, não, mas é só o governo cobrir isso durante esse período, né? O governo imprime moeda e dá para as pessoas sobreviverem ao longo da quarentena. Só que não existe isso. O governo, ele não cria nada. Ele tira dinheiro de um grupo e dá para o outro. É tudo que o governo faz. Então ele está tirando dinheiro das pessoas para dar para as pessoas. Não faz sentido lógico, porque ainda está pagando esse intermediário no meio do caminho. Então a pessoa está perdendo ainda mais dinheiro. Essa postagem aqui do Twitter deixa isso muito claro. O que o cara fala é o seguinte, ele está se referindo aos Estados Unidos, né? Que está querendo dar um cheque para cada cidadão americano. Essa estratégia do Banco Central de salvar empresas americanas vai custar $18 mil por americano. Cada habitante dos Estados Unidos vai dar para o governo $18 mil para salvar empresas. E quanto que eles recebem de volta? Cada americano vai receber agora um cheque do governo americano no valor de $1.200. Então você dá 18 e recebe 1.200. O que ele está falando é o seguinte, você está pagando $16.800 para o governo.
E como eu falei em outros vídeos, o Estado não passa de uma máquina de transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Então, tira essa grana toda das pessoas comuns para salvar empresas e bancos. Olha o absurdo disso. Porque, no fim, é isso que acontece. Grandes empresas não vão quebrar, grandes bancos não vão quebrar, mas aquele pequeno comerciante aí da sua esquina vai quebrar. Esse cara não vai ter o que comer, não vai ter onde morar, muita gente vai para a rua, muita gente vai ter que assaltar. Esse tipo de problema ninguém fala, parece que não existe, só existe o número de contaminação pela doença, que claro, é importante, como eu já falei, mas não é a única coisa, você precisa colocar as coisas na balança. Eu sei que é difícil se livrar dessa lavagem cerebral que a mídia faz, mas pense um pouco, tá? Coloque os números de cada uma das opções na balança e também a questão ética. Você não pode decidir em nome de outra pessoa. Cada um sabe onde aperta mais o seu calo. O gráfico na tela mostra para vocês o número de mortes por dia causados por diferentes doenças que a gente tem. Esse novo vírus está marcado na cor laranja aqui, ó. Vocês podem ver, ele está aqui. E tem várias outras doenças desse gráfico. É claro que o número aqui vai subir muito. Aqui está mostrando 70 mortes por dia. Por se tratar de uma pandemia ainda em curso, é esperado que esse número aumente bastante, talvez para 100, 200 por dia, né? Mesmo assim, é uma coisa muito considerável. É péssimo que pessoas tenham que morrer devido a qualquer coisa. Mas olhem o gráfico. Você olha a tuberculose, 3.000 pessoas morrem por dia. Hepatite B, 2.430 pessoas por dia. Pneumonia, 2.200 pessoas por dia. Você olha seasonal flu, é a gripe comum, essa gripe, resfriado que você pega. Mata 1.027 pessoas por dia ao redor do mundo. Muito mais do que a doença que a gente está vendo agora, que também é grave e deve ser combatida. Mas nada aqui acima, que mata muito mais, paralisou o mundo. Porque não tem que ser paralisado, porque a paralisação leva ainda a mais problemas. Você vai ter problemas econômicos, pessoas sem dinheiro, pessoas sem emprego, não têm saúde, nem tem como bancar saúde. E não é o Estado que te dá saúde, é você que dá dinheiro para o Estado para ele te devolver em saúde. E, obviamente, ele fica com grande parte disso, então nem faz sentido. Enfim, não entre nesse discurso burro de que primeiro a gente tem que ver a saúde, a vida das pessoas e depois a economia, porque as coisas são interligadas. Não existe uma separação. Economia é vida, porque se a pessoa não tiver emprego, por exemplo, ela não tem saúde, ela não tem vida. Ninguém vive sem se alimentar, sem dinheiro para ter moradia, sem dinheiro para pagar por saúde. Então, economia é vida. Desconfie de qualquer mídia que te passa números assustadores de um lado, mas não te passa a consequência de estar fazendo isso, os números do outro lado, porque é isso que você tem que comparar. O que importa é se no final do ano vão morrer mais ou menos pessoas. É isso que importa. E eu não estou falando mais ou menos pessoas por causa da doença, e sim por todos os fatores. E olha que eu estou falando isso contra o meu interesse próprio, né? Porque quanto mais interferência estatal tiver na economia, melhor para o Bitcoin. O Bitcoin ganha valor enquanto as outras moedas aí são inflacionadas, mais dinheiro sendo jorrado na economia. Tudo isso é favorável para o Bitcoin, mas é péssimo para as pessoas. Então, reflitam por vocês mesmos, não sejam influenciados pela mídia, porque existe um interesse perverso ali, e tomara que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Quem puder ficar em quarentena, fique. Lembrando que o nosso curso liberado 0800, gratuito para vocês, está aqui na descrição do vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.